E nesta edição do TH Entrevista, a gente conversa com o vereador Francisco Salles, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a situação do bairro do Pinheiro, das comunidades que vêm sendo afetadas pelo afundamento de solo e um pouquinho sobre a sua atuação parlamentar. Seja bem-vindo, vereador. Fala para a gente um pouquinho como é que tem sido esse acompanhamento com a comunidade afetada pelo afundamento de solo. São cerca de 60 mil pessoas que vêm enfrentando um problema desde 2018. O senhor vem acompanhando, o senhor participa da comunidade, de Bebedouro. Como é que tem sido esse acompanhamento com a população? Evelyn, boa tarde. É realmente desesperador e, assim, triste diante de tudo isso que nós estamos passando durante todo esse tempo. Eu nasci e vivi durante toda a minha vida no bairro de Bebedouro. Então, eu, além de vereador, eu sou mais uma vítima da Braskem. E eu confesso a você que, às vezes, ao acordar, eu fico imaginando que tudo isso não passa de um filme de terror. A empresa foi muito covarde com toda a região. Bebedouro, se falando num dos bairros mais históricos de toda a nossa cidade, um dos bairros mais antigos, como o bairro do Pinheiro, o bairro do Bom Parto, o bairro do Mutange, não merecia nada do que houve. Há 40 anos atrás, a Salgema se instalar em uma área completamente urbana, veio com a ganância de explorar a Salgema em uma área que não deveria. Então, eu inicialmente responsabilizo todas as nossas autoridades públicas que, de uma forma ou de outra, geria o nosso estado e a nossa cidade há 40 anos atrás. Se a gente não tivesse permitido que a Braskem se instalasse e explorasse Salgema durante todos esses anos, nada disso estaria acontecendo na vida de cerca de quase 60 mil pessoas. Entendi. E como é que fica? A gente sabe que é um problema que vem se arrastando, ainda sem solução. Como é que o senhor enxerga essa questão do acordo, que pela população é algo que tem sido alvo de muita polêmica, de muitas críticas? Qual a sua avaliação em relação ao acordo que foi firmado em 2020 com os órgãos de controle, MPF, Defensoria e a Braskem? Como tem sido essa condução desse acordo na sua avaliação? Olha só, uma relação de compra e venda, onde somente o comprador dita as regras, ela no mínimo é uma relação injusta. Então hoje os moradores que são os vendedores, né? Porque na verdade a Braskem não está indenizando ninguém, ela está comprando. E amanhã a gente não sabe o que é que ela vai fazer com esses espaços. A Braskem hoje, de todo esse caos que ela causou em toda a nossa cidade, falando na parte cultural, na parte histórica, na parte da mobilidade urbana, ela deu um prejuízo na nossa cidade incalculável. E ela hoje passa a ser proprietária de 6% do território da cidade de Maceió. Ou seja, ela fez com que muita gente sofresse e, ao mesmo tempo, ela cresceu o patrimônio dela. Você imagina uma empresa privada ser dona de 6% de uma cidade, de uma capital com mais de 1 milhão de habitantes. Então é muito injusto tudo isso que está ocorrendo. A Braskem, Evelyn, ela além de ser uma empresa criminosa, ela também é uma empresa assassina, porque milhares de pessoas ou centenas de pessoas estão adoecendo e ao mesmo tempo morrendo por conta de todos esses danos que a Braskem causou na vida dessas pessoas. Então, a gente todo dia a gente vê um relato de uma família que tem alguém com depressão, de uma família que tem alguém que se separou, ou alguém que morreu, ou alguém que está num hospital psiquiatra, porque o dano é algo que fica muito difícil da gente... A cada relato que a gente escuta, é realmente um grande sofrimento. Eu, sinceramente, dá um certo desespero
ver hoje o posicionamento do nosso país. Porque realmente, se a gente tivesse um país sério, as contas da Braskem estariam todas bloqueadas, os seus diretores eram para estarem presos e respondendo criminalmente. Até hoje, eu não sei por que a Polícia Federal até hoje não entrou nesse caso. Até hoje eu não sei. Porque quando um ladrão normal ou um criminoso tradicional comete um crime, ele responde criminalmente. Como é que essa empresa, que prejudicou a vida de quase 60 mil pessoas, diretamente causou vários danos, até hoje não tem um diretor preso? Então isso realmente é muito injusto, né? É difícil da gente lidar com tudo isso. Vereador, o senhor integrou a comissão especial de investigação, né, que foi conduzida pela Câmara, acredito que em 2019, não foi isso? Que fez análise sobre a culpabilidade ou a responsabilidade da Braskem. O senhor também foi secretário de governo e fez esse acompanhamento mais próximo com a comunidade no período da desocupação. Tendo em vista toda essa experiência, todo esse envolvimento com o problema, além de ser ex-morador, quais são as medidas que o senhor enxerga como realmente efetivas para esse problema e qual a sua participação nisso, de atuar para minimizar todos esses problemas elencados? Olha só, a gente passou muito tempo, a Braskem, sem reconhecer que era causadora de tudo isso. Ela passou muito tempo negando que não tinha nada a ver com tudo esses problemas causados naquela região. Eu acredito que nesse momento a Braskem precisa reconhecer as áreas que estão em ilhamento social. A partir do momento que ela reconhecer as áreas que estão sendo prejudicadas e elas ainda não reconhecem e não desocupa essas áreas e esses moradores ainda continuam morando, isso só vem causando mais e mais sofrimentos. A gente precisa finalizar de todo jeito esse ano o pagamento dessas indenizações, como hoje está no acordo com o Ministério Público, que vence no final desse ano. Então, se a gente conseguir concluir todos os pagamentos dessas indenizações, reconhecer as áreas que estão ilhadas, que eles ainda não reconheceram, eu acredito que dá, sim, para a gente mudar a página. Tem danos que foram causados que são irreparáveis. Quando a gente fala de cultura, uma parte da cultura da nossa cidade foi perdida. A gente está falando, por exemplo, de um bairro como Bebedouro, que é um dos bairros mais históricos da nossa cidade. Então isso não volta mais. Isso não volta mais. Os empregos que eram gerados na região, as histórias dos nossos prédios. Eu e minha família estudamos todos no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, lá em Bebedouro. Um colégio centenário. Pra você ter ideia, a minha avó, a minha bisavó, a minha mãe, meus irmãos, todos nós estudamos naquele colégio. Aquele colégio não existe mais. Os hospitais, aqueles prédios históricos, olha como é que fica a situação de eu dizer que eu nasci em um lugar que hoje já não existe mais. Então amanhã os meus netos vão me perguntar aonde foi que o senhor nasceu, meu avô? E eu vou dizer que nasci em um lugar que não existe mais. Ou melhor, que hoje pertence a essa empresa criminosa que causou tudo isso. Então isso mexe com a gente. Isso não tem preço. Para você ter ideia, parece que isso é inacreditável. A Braskem chegou a colocar cancelas na via que interliga Bebedouro ao bairro do Mutange. Onde é que a gente iria imaginar um dia de uma empresa privada colocar uma cancela impedindo o ir e vir das pessoas em um território urbano? Como se fosse uma grande fazenda da Braskem agora. Então, assim, é injusto. Ao mesmo tempo, eu acredito que a gente precisa, assim, ter mais amor, porque o silêncio de muitos políticos, de muitos poderosos, também incomoda, e as pessoas me incomodam. A gente sabe que a Braskem, durante anos e anos, bancou as eleições de vários políticos aqui no nosso estado. Talvez isso
seja o motivo de muitos, até hoje, permanecerem em silêncio. E isso é triste, porque muitas pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão adoecendo. A gente toda semana pega um relato de alguma família que sofre, que está com depressão, que está doente, que não está bem. E em contrapartida, está aí os seus diretores vivendo normal, a empresa operando como se não tivesse acontecido nada. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Às vezes eu fico até imaginando que a Braskem se acha uma vítima diante de tudo isso que aconteceu. Porque, inclusive, eles estão movendo 2 processos contra mim. Sim. O que foi que eu fiz contra eles? O que eu estou fazendo é defendendo as pessoas. Eu estou defendendo o meu direito como cidadão, o meu direito como maceoense e também é a minha função como representante do povo. Mas, mesmo assim, eles acreditam, acho que seja uma vítima, de colocar 2 processos contra a minha pessoa. Então, o que eu posso dizer é que eu não vou parar em hipótese alguma. Eu, desde os tremores, que eu estou trabalhando, defendendo as pessoas, e custe o que custar, possa doer em quem tiver de doer, eu vou continuar defendendo os interesses das pessoas e, ao mesmo tempo, lutando contra essas barbaridades dessa empresa. Em relação aos comerciantes, é um outro problema na região. Recentemente, a padaria, acho que antes de ontem, mais um estabelecimento fechou sem receber indenização, precisou fechar as portas. Como é que fica esse acompanhamento com os empresários? Existe algum projeto seu em andamento, algum estudo para beneficiar esses empresários, para que eles não sofram tantos os efeitos da saída, da partida, do recomeço em outro local? Olha só, uma das maiores injustiças que está acontecendo com esses comerciantes é que você, quando tem uma clientela formada, que é o seu maior patrimônio, porque o maior patrimônio de um comércio são os seus clientes, e você não consegue se mudar e levar os seus clientes com você. Os danos que esses comerciantes estão passando, muitos deles foram retirados à força dos bairros atingidos pela força policial e de uma decisão judicial. É realmente um dano para poder quebrar esses comércios. Muitos, ou até 80% desses comerciantes que estavam nos 4 bairros atingidos, hoje estão quebrados. Estão quebrados. E, sinceramente, o que tinha que acontecer era ter dado uma prioridade a eles diante desse termo de pagamento dessas indenizações. Isso não aconteceu. Porque o que é que acontece? Esses comerciantes, além de viver, muitos moravam também na região. Então, muitos foram atingidos diretamente, tanto na sua moradia quanto no seu emprego. E isso realmente não foi levado em consideração. Então, é muito complicado toda a situação do comércio. A gente precisa, sim, resolver. Ao mesmo tempo, a gente não vê saída, porque hoje muitos estão cada vez mais pedindo socorro diante de tudo isso que está acontecendo. Vereador, como já foi comentado, o senhor passou um tempo na Secretaria de Governo. O que levou a essa saída? O senhor fazia esse acompanhamento junto à Prefeitura? O senhor citou omissão de poderes. Como é que fica essa relação de ex-secretário, de vereador? O que motivou essa decisão? Olha só, eu recebi a missão de ser secretário de governo do prefeito JHC, no qual eu agradeço. Só que eu entrei para poder colaborar e também até com uma data também para poder sair. Até porque eu tenho minhas atividades privadas e, ao mesmo tempo, tenho um compromisso como vereador dessa cidade. O prefeito sempre me deixou muito à vontade e muito independente. Eu nunca fui blindado, nunca tentaram me blindar de nenhuma ação que eu sempre movi com a Braskem. Até porque, mesmo como secretário, eu nunca deixei de a fazer as minhas denúncias, mas ao mesmo tempo sentei durante várias vezes
com o Ministério Público, com a Braskem, como secretário de governo, para poder resolver a situação. E eu até posso dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma sensação que realmente nós perdemos essa guerra. Até porque se todo mundo fosse indenizado hoje, mesmo assim a gente sairia perdendo. Porque a gente perdeu a história aí de 4 bairros, machucou muita gente adoeceu, muita gente morreu. Então, mesmo que todas as indenizações tivessem sido pagas já, mesmo assim a nossa cidade estaria perdendo. Mas eu posso dizer uma coisa a você com toda certeza. Eu lutei muito e vou continuar lutando contra as injustiças dessa empresa. Há 3 anos atrás eu cheguei num Senado Federal onde eu disse que renunciava o meu mandato de vereador se eles me provassem que não eram culpados de tudo isso. Eu nunca tive apego a cargo político nenhum e continuo não tendo. Eu sempre fui muito independente e ao mesmo tempo eu não tenho, como é que eu posso dizer, eu não tenho dependência de ser político. Isso me deixa uma pessoa sempre muito independente, muito fácil de lidar com todas as situações e com todos os problemas que existem na nossa cidade. Eu posso te dizer assim, abertamente, eu como secretário, como vereador, como homem, como cidadão ou como político, eu vou continuar de cabeça erguida, combatendo todas essas injustiças dessa empresa. Eu sou morador e também sou vítima. A Braskem prejudicou não só a residência que os meus pais construíram, que até hoje eles não pagaram, né? Muitos dizem, porque eu sou político, que eu já fui indenizado. Meu pai acabou de falecer agora, a casa que ele construiu, até hoje a Braskem não pagou, até hoje a Braskem não indenizou. Então, é complicado de lidar com toda essa situação. Hoje tem vários grupos culturais que tinham em Bebedouro que estão aí abandonados, sem sequer ter o local de fazer mais a cultura. Então, não é fácil de lidar com toda essa situação. Mas a gente precisa encarar, a gente precisa lidar com toda essa situação, porque as pessoas estão aí sofrendo diante de tudo isso que aconteceu. A gente fica sem acreditar nisso. Então, como é que você... em qual lugar que você vê que uma empresa privada prejudica a vida de quase 60 mil pessoas, 4 bairros? A gente está falando de 6% de uma população que foi atingida por uma única empresa privada, criminosa, que inventou de explorar salgema em uma área que as pessoas moravam, que tinha escola, que tinha posto de saúde, que tinha escolas, que tinha praças públicas. E aí é muito difícil lidar com isso. Vereador, o senhor tem baseado toda a sua atuação parlamentar na questão do acompanhamento dos moradores, no discurso envolvendo a comunidade de Bebedouro, do Pinheiro, enfim, toda aquela comunidade afetada pelo programa de afundamento de solo. E quais são os planos, os projetos, o que é que o senhor tem em vista daqui para frente, considerando que em 2022 sim, encerra o acordo, apesar do problema não ser resolvido, mas quais são as suas pretensões a partir de agora? Olha só, a gente precisa resolver a situação, por exemplo, do bairro do Bom Parto, porque o bairro do Bom Parto, eles abalaram algo em torno de 30% a 40% do bairro. Falando do bairro do Mutange, foi 100% do bairro. Então, o bairro do Mutange, ele, sinceramente, deixou de existir. 100% do bairro do Mutange, a Braskem acabou. O bairro de Bebedouro, a gente está falando de 80%. 80% do bairro de Bebedouro também foi embora. Então, a gente tem 20% do bairro de Bebedouro que eles têm que reconhecer. Porque já não dá para as pessoas continuarem morando. Não dá. O bairro do Pinheiro, a gente está falando aí em algo em torno de 70%. Então, o que é que a gente vai fazer com 20% do bairro de Bebedouro? Que a gente hoje resolve uma situação elétrica.
Amanhã tem alguém roubando fio. As pessoas estão roubando, estão furtando. Então, é uma insegurança muito grande com o que restou. Então, assim, fica até difícil de eu dizer para você que eu vou me motivar em resolver o problema de uma região que a gente não sabe. Qual é o investimento que pode ser feito? Qual é o investimento que pode ser feito nessas áreas? Até porque esses terrenos amanhã é da Braskem, que a Braskem está comprando isso. Eles estão comprando isso. É a área deles. O que é que vai ser feito amanhã disso? Há muitos comentam aí que eles vão fazer amanhã uns condomínios quando eles conseguirem sanar esses problemas que estão acontecendo. Mas, sinceramente, eu confesso a você, a Braskem era para estar com as suas contas bloqueadas, indenizando todo mundo, e essas áreas deveriam pertencer ou à União ou até o próprio município. A Braskem não era para estar comprando nada. A Braskem amanhã não era para ser dona de terreno nenhum. Isso aí era para pertencer à própria sociedade. Isso é injusto, de comprar o quê? Se você machucou, se você causou tudo isso, ela não era para ser dona de nada disso. Era para estar aí com suas contas bloqueadas, os diretores todos presos, e ao mesmo tempo a justiça mesmo, com o dinheiro que foi bloqueado, pagando os moradores as indenizações. Porque amanhã, quando todo mundo for pago, amanhã o território é dela. Ela vai ser dona de quase 7% da cidade de Maceió, ou melhor, a Braskem, ela vai ser a empresa com maior terreno dentro da cidade de Maceió. É dela. Imagine, a Maceió, ela ser dona de tudo isso. Em relação à sua atuação parlamentar, quais são os projetos para 2022, considerando que é um ano eleitoral? Existe a possibilidade de um próximo mandato, de uma outra investidura política? Como é que o senhor avalia o cenário político em relação à sua atuação? Olha só, eu sou do privado. Eu venho da iniciativa privada, não tenho nenhum parente na política. Eu gosto e me sinto feliz de contribuir na vida das pessoas. Saio de casa todos os dias com a intenção de trabalhar, como sempre trabalhei muito. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Eu não tenho vaidade com o cargo que ocupo. Sou de colocar o sapato nos pés, trabalhar, subir grota, descer grota, defender as pessoas. Não sou uma pessoa que gosta de me esconder dos problemas. E eu me sinto bem representando a cidade que eu nasci, a cidade que os meus filhos estão crescendo. E hoje o meu projeto realmente é continuar fazendo o meu trabalho.